Buenas. Nesse vídeo vamos falar da cheat sheet de contratos futuros e a termo. Essa cheat sheet vocês vão encontrar lá no incrédulofinanceiro.com, lá no blog. Até recomendo, assim, para acompanhar, pega ela, acompanha, imprime, dá uma olhada do lado e junto vai vendo o vídeo para entender como que ela está estruturada e como que vocês podem usar com ela, tá ok? É um belo resumo aí de fórmulas e conceitos de contratos futuros e contratos a termos. Então, vamos lá para a gente falar sobre ela. Primeiro, contrato futuro e contrato a termo são contratos derivativos. Qual que é a definição? O comprador e o vendedor se comprometem a comprar ou vender um determinado ativo objeto por um determinado preço especificado hoje para entrega ou liquidação na data futura. Ou seja, hoje não há desembolso de dinheiro, só no futuro. Mas você já combina hoje. Qual que é a mercadoria, quais são as características dela, qual que é o prazo, qual que é o preço, e os dois têm obrigação. Então, o comprador vai ter que comprar e o vendedor vai ter que vender. Tanto o contrato futuro quanto o contrato a termo, eles funcionam de maneira similar. Então, a ideia é a mesma, mas eles têm questões operacionais diferentes. Então, falou futuro, é negociado na bolsa, falou a termo, é negociado no balcão. O que é balcão? É um banco, por exemplo, vai negociar com o seu banco, vai negociar com uma corretora, vai negociar com um amigo seu, com algum parente, alguma coisa. E aí as características de cada um. E eles têm impacto que tem. O futuro normalmente tem mais liquidez, ele é mais seguro, tem sistema de margem de garantia da bolsa. O a termo, ele tem a vantagem de ser customizado, mas já não tem tanta liquidez, tem o risco da contraparte, que ela pode não honrar aquilo. Como que a gente chega na formação do preço futuro ou no preço a termo? A gente usa estratégia de arbitragem e o famoso custo de carregamento, ou cash and carry. Qual que é a ideia disso? Olha, o preço futuro é equivalente a você fazer o seguinte, a comprar o ativo à vista hoje e carregá-lo até o vencimento. Só que carregá-lo ao vencimento quer dizer tem uma série de custos. O que é? Comprar à vista, eu já tenho de cara um custo financeiro, que é, por exemplo, eu poderia ter pego o dinheiro e ao invés de comprar o ativo, eu poderia ter aplicado a taxa de juros livre de risco, para não ter risco aqui. E por ter comprado à vista, essa mercadoria, esse ativo objeto do derivativo, eu tenho uma série de custos para carregá-lo. Que custos para carregá-lo? Por exemplo, se você pensar numa commodity, comprei soja, eu vou ter que transportar essa soja, vou ter que fazer o seguro, vou ter que armazenar essa soja, então tem uma série de custos que vão ser adicionados aqui a essa estratégia. Porém, por já ter comprado o ativo e estar na minha mão, eu posso ter uma série de ganhos. Então, eu posso, por exemplo, emprestar esse ativo objeto e cobrar alguma coisa por isso. Posso alugar esse ativo objeto para devolução depois. Esse ativo objeto ele pode me pagar dividendos, pode pagar alguns juros que ajuda a reduzir os custos. Então, essa é a fórmula genérica, sendo que esses custos e ganhos podem ser em datas diferentes. Se forem em datas diferentes, é só pegar e trazer a valor presente, usando sempre a taxa de livre de risco para não colocar mais risco aqui no sistema. Essa aqui é a fórmula de forma discreta e essa é a fórmula usando taxas contínuas, ou seja, como se a gente cobrasse essa taxa de maneira assim a cada período infinitesimal. Além dessa fórmula aqui, a gente tem fórmula para os futuros cambiais. Então aqui, como pega o contrato futuro, eu pego a taxa de câmbio, por exemplo, real frente ao dólar, à vista. E aí é o seguinte, se eu comprei o dólar agora, eu poderia ter aplicado o dinheiro aqui na taxa DI, no Brasil. Então, esse é um custo financeiro. Mas o dólar é moeda. Se você comprar o dólar agora, eu posso aplicar lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho um ganho. Por isso que a gente divide por 1 mais a taxa de juros no exterior, tá certo? No caso, nos Estados Unidos. Então, da mesma forma que eu tenho o custo financeiro de já ter comprado antecipadamente o dólar, eu tenho um ganho que eu posso aplicar esse dólar no exterior e reduz esse custo. É isso que nos diz essa fórmula aqui. Essa aqui também é o equivalente de forma contínua. E na B3. Na B3, o contrato futuro de câmbio, ele usa a PTAX do dia anterior, que é divulgada pelo Banco Central, e como taxa livre de risco no Brasil se usa a taxa DI, na convenção exponencial 252 dias úteis no ano, e como taxa de juros livre de risco dos Estados Unidos, se usa a taxa do cupom cambial, que usa o padrão 360 dias corridos, M dias corridos até o vencimento.
Ah, manipulando aqui é outra forma de calcular aqui o futuro cambial. Ao invés de colocar a taxa, a gente coloca o PU, que é o preço unitário, que está aqui calculado a forma de como chegar no PU da taxa DI. E a gente pode também, manipulando essa fórmula, chegar na seguinte coisa: a taxa do cupom cambial pode ser encarada como a taxa DI dividido pela variação cambial. Então, se a gente manipular isso daqui, jogando a Pitax para cá e depois mandando para cá, trocando de lugar, eu chego que a taxa do cupom cambial seria a taxa do DI, a taxa de juros aqui no Brasil, dividido pela variação cambial projetada aqui. Um outro tipo de contrato bastante comum, mas contrato a termo, é o NDF, Non-Deliverable Forward, que é um contrato a termo com liquidação financeira. É muito usado no mercado de câmbio e para algumas commodities especiais, principalmente commodities que envolvem câmbio. A gente tem a seguinte relação: o contrato futuro, o preço futuro e o preço esperado do ativo objeto, eles tendem a convergir, seja que o preço futuro começa acima do preço esperado, seja começa abaixo. Aliás, quando o preço futuro normalmente ele fica acima do preço esperado do ativo objeto, lembre que o contrato futuro, mercado futuro e mercado à vista são dois mercados diferentes. Eles se falam, até porque o derivativo depende do ativo objeto, mas são dois mercados diferentes. Até porque tem informação de preço diferente aqui. Então, o preço futuro, quando ele fica normalmente acima do preço esperado, isso é uma situação que a gente chama de contango. O contrário, quando o preço futuro fica normalmente abaixo do preço esperado, a gente chama normal backwardation. E esse tipo de efeito a gente encontra muito em commodities. E, às vezes, essa relação aqui de arbitragem, ela não funciona em certas commodities, como, por exemplo, petróleo e outras. Por quê? Tem uma questão de conveniência. Então, no caso de ativos de consumo, ou seja, diferente de ativos de investimento, em ativo de consumo, como, por exemplo, o barril do petróleo, às vezes é a vantagem de ter o ativo à vista do que um contrato derivativo. E aí você tem uma relação desigual aqui de preços, ou entre essa estratégia de arbitragem e o contrato futuro. Às vezes é o contrário, como a gente já viu em 2020, por causa da pandemia, o preço do barril do petróleo WTI o preço futuro ficou abaixo dessa relação e ficou até negativo. Por quê? Porque os estoques estavam grandes demais e ninguém estava querendo comprar petróleo. E quando acontece essa situação, eu tenho essa situação, aparece o tal do convenience yield, que ele mede justamente a conveniência de você deter aquele ativo, ou às vezes até a inconveniência no caso de você ficar com aquele ativo. O preço futuro do índice de bolsa, e aqui no caso o Ibovespa, pega o Ibovespa à vista, se eu comprar a carteira equivalente ao Ibovespa, ou por exemplo um ETF, eu tenho um custo financeiro, que seria essa taxa livre de risco ou a taxa de mas eu posso alugar isso. E aí eu tenho um ganho que seria essa taxa de aluguel dessa carteira. Aqui a fórmula de como eu calculo a quantidade de contratos para uma carteira de ações. E aí eu tenho o seguinte: se for uma carteira igual ao Ibovespa, é o valor da carteira dividido pelo contrato futuro do Ibovespa. Se a minha carteira não é igual ao Ibovespa, eu tenho que ajustá-la usando esse fator, o beta, que é o mesmo beta lá do CAPM. Tem a fórmula aqui embaixo, com a variância dos retornos ativos com o retorno do Ibovespa sobre a variância do Ibovespa. E esse beta ajusta a quantidade de contratos futuros que a gente tem que comprar. Lembrando que eu tenho no contrato do futuro do Ibovespa o contrato normal e o contrato mini. Então, no contrato normal, na data de gravação do vídeo, cada um ponto é igual a R$1. No contrato mini, cada um ponto é 20 centavos. E aí a gente tem que multiplicar o futuro do Ibovespa pelo valor do ponto para ajustar aqui. E esse aqui é um exemplo do hedge. Então, quem está comprado espera o que tem como risco, quem está comprado no contrato futuro tem como risco o quê? Olha, o preço do ativo objeto subir. Então, se o preço do ativo objeto subir, ele perde dinheiro, porque vai comprar mais caro. Então, ele compra hoje, já garante um preço hoje. Aliás, ele não compra hoje, não. Ele compra o futuro hoje, já garantindo um preço futuro, aqui no exemplo de 4.
Então, se o preço do ativo objeto subir, ele ganha dinheiro no contrato futuro, que compensa o que ele vai comprar no mercado à vista. Então, normalmente, a liquidação financeira é a maioria dos casos. O que acontece? Eu tenho os ganhos, o resultado no mercado à vista e tenho o resultado do hedge. E eu compenso um com o outro. Por isso, sempre quando vai analisar uma operação, analise as duas partes. Quem está comprado, o grande risco é se o preço ativo sobe. Quem está vendido, o risco é se o preço do ativo cai. E aí, no caso, o contrato futuro vai dar um ganho se o ativo cair, compensando a perda que ele tem do outro lado. Tá ok? Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa cheat sheet de contratos futuros a termo. Também recomendo, contrato futuro a termo é um tema bastante interessante. Veja os vídeos relacionados, tem uma série de vídeos sobre isso, para se aprofundar mais e dominar esse assunto. Tá bom? Até mais!